Alô? Alô? Bem, boa noite a todos. Estou eu aqui de novo. Na verdade, hoje seria a Elza, ela pediu para trocar. E aí... Seria a Cristina, na verdade, que pediu para trocar com a Elza, e uma confusão danada. Mas o caminho da gente, na verdade, é procurar estar sempre um auxiliando o outro, né? É para isso que nós estamos aqui, é para isso que nós reencarnamos, para aprender esse processo de uma vida coletiva, dedicada à fraternidade e ao auxílio mútuo. E hoje eu venho falar para vocês do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Jesus, o Mateus começa com a citação dizendo o jugo leve. Vinde a mim todos os que andais em sofrimento e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Está em Mateus. Será algum castigo? Acho que não, acho que pifou aqui. Tem um som aí? Espera aí. Acho que a bateria acabou, não? Não, ele não está acendendo. Eu pego de mão. Vou me enrolar todo, mas pego de mão. Acho que a bateria assim. Acho que não encaixa. Estão me ouvindo? Estou igual o Silvio Santos. Agora acho que sim. Então, as emoções são fortes. Então, Jesus nos falava desse, que o jugo era leve. Jugo, eu na minha ignorância, antigamente, acreditava que jugo fosse algum tipo de julgamento, né? Então, o julgamento de Jesus seria leve. Mas depois eu percebi que não. Na verdade, jugo é aquela cangalha que se coloca nos animais de tração para que eles possam carregar com mais conforto a carruagem, a carroça, qualquer coisa assim nesse sentido. Mas no sentido mais amplo, né, jugo é uma condição, uma imposição, vamos dizer assim, algo que tem uma força que nos imponha um caminho a ser perseguido. Nesse sentido aqui evangélico, o jugo que Jesus se refere é esse jugo de uma coisa que sobrepõe aos nossos interesses pessoais, no sentido de uma condução a um caminho melhor. Então, seria assim a cangalha que colocamos para fazer as nossas modificações morais, né? Então, o jugo de Jesus, ele diz que o jugo é leve. Por quê que o jugo de Jesus seria leve? Porque apenas ele dá como encargo a esse jugo a compreensão do que ele realmente nos disse acerca da caridade, acerca da convivência pacífica entre os seres. E é uma coisa que se complementa tão somente pela observância das prescrições que ele nos fez acerca do comportamento que nós devemos adotar na condução das nossas vidas, né? Dito assim, parece uma coisa simples, né?
mas na verdade encerra algumas dificuldades muito grandes. Quando ele fala, vinde a mim, né? Vinde a mim, todos os que andais em sofrimento, né? O sofrimento, acho que todos nós andamos. Agora, esse vinde a mim é que é preciso ficar bem compreendido, bem esclarecido para cada um de nós. O vinde a mim não é simplesmente adotar uma vertente religiosa e comparecer aos atos litúrgicos que aquela casa possa oferecer, né? Porque não é a vinculação, a presença física. O vinde a mim é vir compreender o que Jesus efetivamente queria dizer sobre isso, né? Não adianta estar em qualquer segmento religioso, mas estar presente só de corpo, né? Muita gente fala, eu sou temente a Deus, e acredita que isso é uma coisa satisfatória. Primeiro que nós não devemos temer a Deus, né? Nós devemos temer a nós mesmos por conta das nossas impropriedades e por conta dos equívocos que nós temos em nossas vidas, né? Em segundo lugar, esse fato, essa suposta submissão, né, que é suposta, sim, essa suposta submissão que a gente tem em relação à divindade, não é o alicerce que nós vamos construir a nossa reforma moral, com toda certeza. O que é parte da nossa reforma é a nossa compreensão. Para nós irmos a Jesus, entendermos esse vinde a mim, nós precisamos de um requisito importante e difícil, que é a humildade, né? Nós chegamos a Jesus pela humildade e pela caridade. Se nós não temos humildade, a gente não consegue chegar nesse vinde a mim, todos vós que estão em sofrimento, que eu vos consolarei. Se a gente tem orgulho, tem vaidade, a gente tem uma dificuldade dessa proximidade com Jesus, né? A gente precisa aprender que os mansos e humildes, os pacíficos, esses é que têm essa possibilidade de entender e de realmente se aproximar de Jesus em relação à sua moral evangélica, né? E qual seria esse alívio que Jesus poderia dar em relação ao nosso sofrimento? E a maioria de nós acredita que quando nós sofremos e vamos a Jesus, Ele vai passar a mão na nossa cabeça e as coisas vão se modificar. Nós deixaremos instantaneamente de sofrer porque fomos até Ele através da frequência a algum tipo de religião. Não é essa consolação que Jesus alude nas suas exposições. Na verdade, a consolação que Jesus nos dá, que nos oferece, é o entendimento doutrinário do que Ele nos trouxe no primeiro momento, quando esteve entre nós. Esse entendimento doutrinário é que faz com que nós possamos ser consolados. Nós somos consolados pela compreensão desse entendimento. Então, vinde a mim significa entrar no raciocínio do entendimento doutrinário que Jesus passou primeiramente e depois veio a ser codificado por Kardec. Porque se nós tivermos esse tipo de compreensão acerca da nossa existência, nós seremos consolados naturalmente por entendermos que as vicissitudes são passageiras. Elas se resumem, às vezes, numa só jornada terrena. Às vezes se prorrogam, mas tudo isso, com toda certeza, é algo que depende exclusivamente de cada um. Porque nós somos capazes de ditar os caminhos da nossa evolução. Nós somos os agentes que nos levam ao conforto ou ao desconforto. Nós somos os agentes que nos levam ao ódio ou ao amor, à razão ou à loucura, e vai por aí afora, porque é uma capacidade que está dentro de nós, de tentar modificar. A razão de procurar ser humilde é que somente a humildade vai fazer com que nós possamos compreender onde se centra, onde se apoia esse ordenamento de Jesus, né? Então, essa consolação prometida por Ele faz parte desse processo de emancipação intelectual e moral
que nós aprendemos através da codificação. Quando ele veio, nos disse alguma coisa, mas não nos disse porque não poderíamos compreender, mas falou que mandaria, meu Pai vos mandará o Consolador prometido que ficará convosco. Esse Consolador, mais tarde, nós viemos saber que seria o advento da doutrina espírita. Em geral, a mensagem cristã ela é aceita e admirada, né, por várias vertentes religiosas no mundo, porque é uma mensagem de amor, de fraternidade, de consolação. Né? Essa mensagem, apesar de aceita, ela não é bem compreendida, né? Porque muitos de nós a entendem de uma maneira exclusivista, né? Procuramos trazer essa mensagem ao seio da nossa casa familiar, da nossa casa religiosa, nos sentindo agraciados por pertencermos a uma casa de Jesus, né? E esse é um ponto em que a gente comete um grave erro, porque casa de Jesus é toda casa que fala de amor e de caridade, é toda casa que pratica a solidariedade, toda casa que ajuda ao próximo, aí não importa qual seja, né? Não existe necessariamente uma religião, uma seita, uma doutrina que possa ser considerada a única e verdadeira e que as demais se coloquem num plano secundário. Porque, na verdade, nós sabemos que o princípio de tudo isso é a universalidade dos sentimentos religiosos caminhando no mesmo sentido, que é o do amor, e não de liturgias, de modos de adoração, porque isso é peculiar a cada um, com certeza. Apesar da fé ser uma coisa inerente a todo indivíduo, né? Ela às vezes se dá de maneira diversa de uns para outros, né? Alguns necessitam do consolo de acender uma vela para poderem se sentir inspirados e animados e buscar uma ligação com o Criador, outros nem tanto, outros preferem outros tipos de prática, mas de um modo geral, todos nós buscamos verdadeiramente essa ligação, né? O grande problema dessa busca está no objetivo que a gente emprega acerca disso, né? O móvel das nossas atitudes é determinante para determinar verdadeiramente a verdade que nós temos diante do que Jesus nos falou. Então, nós precisamos desenvolver em nós essa compreensão de que ir a Jesus, né, significa se despojar da vaidade, do orgulho, principalmente, né, que são coisas muito próximas, um é derivado do outro, e ter humildade para entender que somente a caridade, a proximidade com os nossos semelhantes, sem exclusão de qualquer um, seria o ideal para que nós pudéssemos nos sentir como verdadeiras criaturas que fomos até Jesus e fomos agraciados pela consolação para os nossos sofrimentos. A gente sabe que nós contraímos muitos débitos em existências pretéritas, continuamos contraindo nessa vida atual, e por óbvio que as coisas não podem ficar sem um reparo, senão não existiria justiça divina, né? Tudo aquilo que nós fazemos, toda ação, conduz a uma reação. Se a gente comete algum ato que não seja da melhor qualidade, efetivamente nós precisamos ter a retificação desse ato. Se cometemos algum crime, precisamos corrigir. Se a gente consegue escapar aqui sem ser atingido pela lei dos homens, mas a gente sabe quando desencarna, nós nos defrontaremos com as nossas atitudes e, por certo, haveremos de reparar. A compreensão disso é a consolação. A compreensão de que esses equívocos nossos podem ser resolvidos, né?
que na verdade não há nada que não possa ser consertado, não há nada que não possa ser perdoado. Aí alguns vão te dizer, poxa, mas você tira a vida da pessoa, você não tem como reparar aquela vida. Verdadeiramente a gente não tem como reparar aquele corpo que o espírito desencarnou. Aquele corpo não tem como você dar uma condição de vida se não houver mais o princípio vital nele. Mas o espírito é que é a personalidade. O corpo é uma camisa, um veículo. A personalidade é o espírito. Então, se o espírito é imortal, se o espírito vai para outro plano, e nós, por conta da reparação dos nossos atos, iremos nos defrontar com esse espírito, né? Num processo de aproximação, num processo de redenção, num processo de ajuste moral com ele, claro que pode ser reparado, né? A cobrança que vai ser feita por você por ele, você pode se penitenciar, pode se desculpar, pode se perdoar, pode ser perdoado. Então, tudo realmente tem uma solução se nós considerarmos a vida do ponto de vista espiritual. Se a gente continuar a considerar pelo ponto da matéria, com certeza a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, essa consolação prometida por Jesus tem uma ligação muito direta com essa compreensão da nossa vida espiritual, da compreensão de que a nossa vida material é transitória e que nós aqui nesse momento não somos verdadeiramente o indivíduo espiritual. Aqui eu estou, Paulo, no plano espiritual, não me recordo, mas com certeza eu sou uma personalidade que não tem esse corpo. Isso é uma contingência material. O intelecto, essa centelha, sim, é que é a nossa verdadeira personalidade. Então, a consolação está em entender toda essa mecânica, toda essa dinâmica da vida, né? E Jesus, quando nos falava que meu Pai vos enviará o Consolador prometido, e esse Consolador ficará com vós, né? Esse Consolador é o outro Consolador prometido, desculpe, o outro Consolador, e que esse ficará entre vós. Esse Consolador, é a doutrina espírita, nós sabemos disso. A doutrina espírita que foi codificada por Allan Kardec. E Allan Kardec extraiu toda essa conceituação através de uma sistematização de perguntas que os espíritos respondiam. E a codificação espírita, ela não tem uma personificação, não tem um indivíduo que seja o autor das respostas. O autor das perguntas, nós sabemos que foi Allan Kardec, mas o autor das respostas foram vários espíritos muito iluminados que ditaram a codificação sem que se tivessem identificado. Isso exatamente para se evitar a adoração, a personificação de um indivíduo como o autor desses ensinamentos. Porque esses ensinamentos, na verdade, eles têm origem lá atrás, nas leis mosaicas, né? Que Jesus veio, esclareceu um pedaço, né? Mas deixou claro que esses ensinamentos se assentavam nas leis trazidas por Moisés. Aliás, desculpe, não eram as leis mosaicas, era o decálogo. As leis mosaicas, elas tinham uma característica civil. Refazendo, a origem está no decálogo, são os 10 mandamentos. Então, Jesus veio explicar uma parte disso e deixou bem claro que as explicações que ele dava naquele momento não alteravam o decálogo. Tanto que ele diz, não vim destruir a lei, apenas dar-lhe cumprimento. Ou seja, cumprir o que estava no decálogo. Porquanto, a partir do momento em que o decálogo surgiu e as coisas começaram a tomar um outro rumo, porque não se compreendeu inteiramente a mensagem e as pessoas passaram a adotar uma prática diversa do que seria adequado àquelas orientações. Então, Jesus veio para modificar o entendimento das pessoas acerca do decálogo. Ele fala, não vim destruir a lei, apenas dar-lhe cumprimento, modificar aquele sistema de agressão, de força, de pilhagem, para compreender que o verdadeiro sentido
de tudo aquilo era o amor, era a caridade, era a fraternidade, né? E ele, na sua estada, dá diversos exemplos acerca disso, né? Como no episódio em que Pedro puxa a espada e arranca a orelha do soldado, ele manda Pedro guardar a espada e deixa claro, quem vive pela espada perecerá. É a ação e reação. Se nós somos violentos, receberemos uma violência de volta, né? Então, mas como tínhamos aquela dificuldade de compreensão, ele nos disse que o Pai enviaria o Consolador e que ficará com todos vós, né? Por que ficará com todos vós? O conhecimento, né? E as pessoas confundem, acham que o Consolador é uma outra figura que virá e que falará para nós coisas tão bonitas quanto Jesus falou. Ou alguns acreditam que Jesus voltará e nos dará novas lições. Não, o Consolador é o conhecimento da doutrina espírita, porque através dela a gente compreende inteiramente as lições de Jesus. E ficará entre nós, ficará conosco, por quê? Porque nós haveremos de aprender o significado e a razão de todas aquelas lições, aplicando em nossas vidas, né, num caminho que nos conduz à evolução. E no texto do Evangelho, ele fala: se me amais, guardai meus mandamentos, eu rogarei a meu Pai, que vos dará outro Consolador, assim, porque ele ficará convosco e estará em vós, ou seja, guardaremos verdadeiramente essas lições. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Isso está em João. Esse Espírito Santo significa um conjunto de espíritos superiores, não é o Espírito Santo que a Igreja Católica pregoniza. Esse Espírito Santo que Jesus fala aqui é um conjunto de espíritos superiores que ditaram para Kardec a codificação as respostas na codificação através das perguntas que ele havia feito, né? Ele prometeu esse Consolador no sermão lá no Monte das Oliveiras, antes de ele ser preso, estava prestes a ser preso e crucificado, ele sabia disso, né? E lembrou, né, que não seria nenhum homem, nenhuma individualidade, mas alguém denominado Espírito de Verdade, que era o conjunto de todos esses ensinamentos, de todas essas explanações que naquele momento se faziam necessárias ao conhecimento de todos nós. É importante dizer até que, apesar de tudo isso, apesar de já estarmos em 2022, a gente ainda tem muita dificuldade acerca dessa compreensão, né? A gente ainda acredita na negociação. Eu faço minha parte e Jesus, Deus, faz a parte dele, nos protegendo, passando a mão na nossa cabeça, né? E cobrindo as nossas faltas. Mas a gente sabe que não pode ser assim. Se a gente pensa em justiça divina, não podemos pensar num pai que vai passar a mão na cabeça de um filho escondendo seus erros em detrimento daqueles que têm uma vida reta e proba. Não teria nenhum sentido, não haveria aí aquela igualdade, né, que nós sabemos que a vida oferece a todos nós. Sabemos que a vida oferece a todos, desde que nós fomos criados, não nessa encarnação, mas quando fomos criados e adquirimos a nossa autonomia de vontades através do livre-arbítrio, as oportunidades foram iguais. A gente pode achar que a prova de um é mais dura ou menos dura do que a nossa, mas a gente precisa entender todo um conjunto de provas que a gente passa em diversas existências. E às vezes a gente reclama: poxa, fulano, não acontece nada com ele, tem uma sorte danada, bem empregado, ganha dinheiro, família bonita, cheio de amigos, não passa dificuldade. Aí as pessoas falam que Deus é injusto, porquanto outros padecem de fome, não têm um teto, dormem na calçada cobertos por uma caixa de papelão. Se a gente olhar assim, a coisa parece injusta, mas se a gente analisar do ponto de vista de várias encarnações, de vários acontecimentos pretéritos, se a gente pudesse ver todo esse conjunto, nós guardaríamos a certeza de que há absoluta justiça nisso.
Alguém há de ponderar, mas tem uns que passam muitas provas e outros passam menos. Também é verdade. Mas isso está muito ligado à nossa vontade de emancipar moralmente, né? Nós sabemos que às vezes nós recalcitramos e por conta disso a gente precisa mais e mais vezes passar por dissabores. Aquele que se humilha, humilhar no sentido de se tornar humilde, né? Não de ser humilhado pelos outros, mas aquele que se humilha, que se torna humilde, que compreende isso, com certeza ele vai dar um salto de qualidade muito maior e não vai precisar passar por um número muito grande de situações. Nós sabemos que aqueles que insistem, que permanecem num caminho equivocado, se eles não acompanham a trajetória evolutiva de um planeta, eles são removidos para outro e lá vão continuar o seu processo de evolução, o seu processo de emancipação moral. E, por certo, essas pessoas lá haverão de passar por uma outra quantidade de provas. São 10.000, 5.000 provas, 200, 100, não existe um número determinado. Existe uma atitude, uma tomada de consciência que pode limitar ou ampliar a quantidade de percalços que nós devemos enfrentar. E vocês vão perceber que tudo isso é uma coisa absolutamente justa. Não há nenhuma injustiça acerca disso. Me deem licença, mas eu vou beber uma aguinha. Não é que eu esqueci não, Cris, é porque eu estou com sede mesmo. É que eu digo para aqueles que quando a gente esquece o texto, a gente diz que está com sede e bebe um copinho d'água enquanto lembra. Mas não foi isso não, estou com sede mesmo. Então, vamos lá. Então, essa promessa de Jesus com esse Consolador, que seria a nossa doutrina, a doutrina dos Espíritos revela o objeto da dor, mostrando que os sofrimentos são como crises salutares. Isso é uma dificuldade imensa, você entender como salutar uma dor, como salutar uma crise de ânimo que nos leva a um desespero tão grande. Como é que isso pode ser salutar, né? É salutar no sentido de despertar a nossa consciência, né? Da gente compreender que a compreensão disso e a reparação daquela atitude, daquele ato, é que vai nos livrar exatamente daquele acontecimento. Então é salutar por isso, porque nos leva ao progresso, nos leva ao alívio dos nossos sofrimentos, né? E a gente acha que alguns sofrimentos parecem não ter fim quando é conosco. E a gente não sabe daqueles a quem fizemos sofrer. E naquela ocasião a gente não pensou que os sofrimentos nunca teriam fim. A gente até nem se deu conta, ou achou que era uma bobagem, que a pessoa estava exagerando, né? Porque nós temos essa condição de querer tornar para nós a coisa de maneira diversa do que ela realmente é em face dos nossos semelhantes, né? O homem compreende, pela doutrina espírita, que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4 do capítulo 6. Então, a doutrina espírita responde a grandes questões, né? De onde viemos, para onde vamos, o que somos, por que sofremos, o que estamos fazendo aqui. A doutrina só vai cumprir a promessa de Jesus e nos consolar perante as nossas dificuldades se estudarmos as explicações racionais para estas perguntas e nos conscientizarmos sobre as verdadeiras causas dos nossos problemas, que estão dentro de nós em forma das nossas imperfeições e limitações. Temos que divulgar que a característica do verdadeiro espírita e do verdadeiro cristão vai ser considerado consolado, né? Eu sou cristão, sou espírita, me sinto consolado porque entendo porque eu sofro, porque eu entendo porque eu vivo essa situação. Esse consolo não é afastar de nós esse sofrimento, não é tirar de nós as provas que nós devemos enfrentar. Esse consolo é a compreensão do que aconteceu, da necessidade de vivenciarmos aquela questão
E sabemos que é transitório, que é passageiro, que a intensidade depende de nós, exclusivamente de nós, né? Como eu já disse anteriormente, nós podemos antecipar ou podemos adiar esse processo de redenção, esse processo que há de nos livrar dessa dor, né? Então, Kardec também nos informa que a gente reconhece, né, o verdadeiro espírita naquele que combate as suas más tendências, né? Aquele que, ainda com muitos caracteres de imperfeição, porque ser espírita não significa ser perfeito em absoluto, ser espírita é uma opção de acreditar na doutrina dos espíritos. Aceitarmos de imediato esse conhecimento não nos torna perfeitos, não nos torna imunes de nenhuma dor, de nenhum sofrimento. Tanto que ser espírita, se conhece o verdadeiro espírita pelos esforços que ele emprega no sentido da sua evolução. Esses esforços, claro, eles são empregados diante de todo o mar de dificuldades que aparece no nosso caminho, e nós perseveramos nesse caminho com a ideia de que devemos evoluir, com a ideia de que nós devemos considerar que tudo é passageiro e que, dentro da nossa posição de compreensão e de humildade, aquela prova será melhor suportada e, por certo, quando a gente perceber, já acabou. O tempo é uma coisa assim efêmera, né? Quantos de nós nos se lembrar que alguns anos atrás, no meu caso há muitos anos, éramos crianças, ainda brincávamos, cheios de sonhos, cheios de ilusões, e hoje cá estamos já tendo enfrentado um caminho comprido, né? Eu no meu caso, né? De vocês, com certeza mais curto, um caminho com alegrias, com tristezas, com consolações, com toda sorte de acontecimentos que são necessários para cada um de nós, né? E falo que todos os sofrimentos, misérias e decepções, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro. Exatamente porque essa questão, principalmente, da gente perder alguém, né? Alguém que parte, alguém a quem amamos muito. Quando a gente não gosta, a gente dá graças a Deus, né? O que é um equívoco. Na verdade, a gente tem que ter o mesmo sentimento de consternação, porque o nosso desafeto é alguém que nós vamos amar profundamente no futuro. Mas quando a gente perde alguém, né, e a gente se desespera, né? Quantos e quantos casos assim terríveis de pessoas, com essas histórias de pessoas que foram dormir no cemitério, do lado do túmulo e outras coisas assim. Sentimento assim de inconformismo absoluto pela partida de um ente querido. Mas a doutrina também é consoladora, vamos demonstrar que o que ficou, o que perdeu foi o corpo. Que nesse ente querido, ele está lá no plano espiritual, onde fatalmente iremos encontrá-lo algum dia, quando houver uma conjugação da nossa evolução, da nossa emancipação espiritual com o nosso merecimento, porque a gente sabe, a doutrina nos diz, que os amores consolidados, eles não se perdem, eles apenas são temporariamente afastados, em razão talvez do nosso desnível moral uns em relação aos outros, mas que com certeza a partir do momento que a gente possa estabelecer essa proximidade, estaremos reunidos novamente. Então, a perda de entes amados é uma questão absolutamente transitória do nosso ponto de vista material, porque do ponto de vista espiritual, nós sabemos que pela imortalidade dos seres que somos, nós haveremos de nos encontrar novamente, né? Ao contrário, aquele que nada espera após essa vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Jesus também disse: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados.
né? E a gente percebe, tem um capítulo, né? Bem-aventurados os aflitos, onde fica bem claro, né? Que os aflitos, que somos nós, temos as condições de sofrimento e aflição vinculadas à nossa própria identidade, né? Através desse capítulo nos fala das causas anteriores, das vidas pretéritas, como causa das nossas aflições, das nossas causas da vida atual. Fala da justiça do sofrimento, porque é pelo sofrimento que a gente purga as nossas necessidades, né? A justiça das aflições, e nos fala que, vencido tudo isso, né, nós receberemos essa consolação de Jesus expressa esse capítulo, né, que vinde a mim, que eu vos consolarei. Antes disso, né, na humanidade, em tempos remotos, a gente tinha as adorações politeístas, né, a maioria da humanidade era politeísta, mas sempre se teve essa crença numa força maior do que as forças naturais. E nessa ocasião era comum, né, pela ignorância, que a gente tivesse algumas práticas em relação à divindade, através de sacrifícios, através de atitudes equivocadas, porque existia um temor muito grande daquilo que nós não conhecíamos, né? Então, procurávamos agradar essa ira, essa força, né? Tínhamos esse sentimento de ser punidos e, por conta disso, a gente oferecia muitos agrados. Com a humanidade aderindo mais à unicidade, né? a um só Deus, né? Tendo essa crença num só Deus, e com o próprio desenvolvimento histórico, e com o surgimento de Jesus, com o advento da codificação espírita, para nós que somos espíritas, a gente não vai ter a pretensão aqui de que toda a humanidade entenda e pratique a codificação espírita. Mas com o advento da codificação espírita, nós nos livramos dessas amarras da adoração, nós nos livramos dessas amarras da oferenda, de procurar agradar aqui e acolá. Não é mais necessário nada disso, embora muitos de nós ainda continuem com algumas práticas de prometer isso, prometer aquilo, de barganhar com Deus, com Jesus, com os santos, etc. e tal. Porque isso revela, na verdade, a incompreensão de que depende de nós, né? Essa consolação, esse afago que a gente possa receber. Nós somos os senhores do nosso destino e precisamos exatamente guardar essa compreensão no sentido de conduzir as nossas vidas a um estágio em que possamos ser naturalmente felizes, né? Naturalmente calmos, naturalmente tranquilos. A gente percebe que esses espíritos mais evoluídos que estão e que estiveram entre nós, eles têm uma naturalidade, uma suavidade, porque são cientes do papel que eles representam diante dos seus semelhantes, que é o que nos falta, né? Nós, como individualidades, não aprendemos a pensar coletivamente. Pensamos também ainda individualmente, na satisfação imediata das nossas necessidades, né? A gente não pensa na coletividade. A codificação, o Evangelho de Jesus, todo é baseado nesse sentimento de amor, né? Na verdade, nós somos uma só família, né? Vamos dizer assim, uma família global. Nós que estamos nesse planeta, deveríamos todos nos considerarmos uma família. Deveríamos praticar uns com os outros a lei do amor, da justiça e da caridade. A exemplo de outros planetas mais evoluídos, onde habitam os espíritos melhores do que nós e que lá inteiramente eles buscam essa prática. A gente sabe que por conta das nossas ações, há uma interferência direta na transformação do planeta, uma interferência direta na mudança da psicosfera, né? Nós sabemos que estamos entrando na era da regeneração, que é um processo grande, em que a gente vai modificar esse planeta pelas nossas vibrações amorosas, né? Ao final da era da regeneração,
haverá o predomínio absoluto do bem. O equívoco existente será em menor escala do que é hoje. Mas é óbvio que isso depende de um conjugado de esforço, de compreensão de cada um de nós, né? Se a gente adota o princípio de que fazemos a nossa parte, simplesmente por vir a casa, estudar, mas não procurar esse auxílio mútuo, né? A gente não está contribuindo tanto quanto nós deveríamos, nem tanto quanto nós podemos colaborar, né? A ideia é que a gente possa somar forças e ajudar a todos os outros. Trazer para a nossa família não só os próximos aflitos, mas os aflitos do mundo, os aflitos da rua. Ter um pensamento coletivo em prol de um processo de pacificação. A gente viu agora esse acontecimento da política, que eu não vou entrar aqui absolutamente política, falar de A, de B ou de C candidato, que não me cabe nesse momento. Acho que cada um de nós tem a sua própria convicção. Mas a gente ficou muito impressionado de ver o comportamento de pessoas, aí eu vou botar espíritas também, espíritas, católicos, evangélicos, dizendo algumas coisas que eu vi assim escrito, que eu vi na televisão, que eu vi na internet, completamente em desacordo com as lições de Jesus. E eu fico pensando, caramba, são essas pessoas que falam de Jesus, que enchem a boca de amar ao próximo como a si mesmo, né? Que fala que nós devemos ser caridosos, que nós devemos isso, devemos aquilo. É uma prática exterior, não é aquela prática que nos conduz a um sentimento humilde, que nos faz ser acolhidos pelo Cristo Consolador. Nós estamos fora do vinde a mim quando nós não temos essa compreensão. A gente ainda se refugia no templo, ainda acha que está protegido, porque está naquela redoma do templo, e que ali Deus está conosco, Jesus está conosco. A gente está completamente enganado. A gente se refugia no amor e na caridade. Aí nós estamos protegidos. Aí nós podemos nos sentir abraçados por Jesus. A partir do momento que a gente usa essa máscara para se sentir cristão, porque não, eu sou espírita, não sou católico, eu sou evangélico, boto meu terninho, boto minha Bíblia debaixo do braço, pego o Evangelho segundo o Espiritismo e leio, e isso redunda tão somente numa prática exterior, né? Porque a gente confessa os nossos equívocos quando a gente está distraído, quando a gente está em guarda, né? Que vem para cá arvorado de ser espírita, a gente está preparado aqui. Não, meu irmão, não é isso, é aquilo. Mas quando a gente está distraído na rua, é que a gente se revela. Quando a gente menos espera, a gente demonstra quem nós somos. Então, isso é uma coisa que precisa ser dita, não no sentido assim de criticar, né? Botar o dedo na ferida do outro, mas é que a gente precisa compreender isso, né? O que a gente pretende realmente desse conhecimento que a gente já tem pela frequência, pelo estudo, pela leitura, que hoje ninguém pode ignorar a quantidade de coisas que nós temos para a nossa emancipação, para o nosso crescimento. E o que a gente faz com todo esse cabedal de coisas, né? A gente pensa que está fazendo alguma coisa, mas na verdade não está fazendo nada. Tem uma página do livro da Esperança, uma obra de Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier, que ele fala o seguinte: a doutrina dos espíritos revela o objetivo da dor, mostrando que os sofrimentos... só como isso aqui eu já desculpe. Viu que a criatura humana tombava prematuramente na morte, esmagada em atividade excessiva pela própria sustentação, e deu-lhe força motriz. Aí ele fala dos nossos amigos espirituais, que viu que a gente trabalhava demais e não tinha condição de exaurir as forças num trabalho brutal. Então desenvolveu a inteligência
no sentido de nos dar as máquinas, a força motriz, para que a gente pudesse impulsionar as coisas e, com isso, não empreender tanto esforço. Examinou o insulamento dos cegos, aqueles que não podiam ler, né? E administrou-lhes instrução adequada, desenvolveu os métodos para que também os cegos pudessem ter essa compreensão. Catalogou os delinquentes por enfermos e transformou prisões em penitenciárias e escolas. Os espíritos fizeram isso. Nos disseram que aqueles delinquentes, que somos nós no passado, né, iriam ser tratados como enfermos. E nos concitou a transformar as prisões em penitenciárias e escolas. Só que, infelizmente, a gente fracassou nisso aqui. A gente transformou a prisão num lugar que a gente encarcera os nossos irmãos classificados de delinquentes. O Brasil, acho que, se não me engano, é a terceira população carcerária do mundo. E parece que são 900 mil presos, né? Então, esse modelo fracassou. Comoveu-se diante das moléstias contagiosas e fabricou a vacina. A gente teve um exemplo disso, recente, né? O surgimento da Covid fez com que a medicina desse um salto tão grande que se produziu uma vacina em pouco tempo. A gente sabe que o tempo de produção de uma vacina, antigamente era 10 anos, hoje já se conseguiu essa questão toda. Tudo isso insuflado pelos nossos bons amigos espirituais. Emocionou-se perante os feridos e doentes desesperados e inventou a anestesia. Isso tudo por orientação dos espíritos, cientistas inventaram. Vocês imaginam naquela época alguém ser operado, amputado um braço, sem anestesia. Dava uma pancada na cabeça, enchia a cara dele de bebida para poder fazer a cirurgia. Anotou os prejuízos da solidão, e construiu máquinas poderosas que interligassem os continentes. A gente aprendeu a navegar, aprendeu a voar, né? Tudo isso por intuição dos nossos bons amigos espirituais. Analisou o desentendimento sistemático que oprimia as nações e ofereceu-lhes o livro e o telégrafo, o rádio e a televisão que as aproxima na direção de um mundo só. Quando esse texto foi feito, não existia internet. A gente pode acrescentar aqui a internet. Tudo acréscimo que a gente vai recebendo pelas emanações, pelas intuições dos nossos bons amigos espirituais. Entretanto, os vencidos da angústia, ou seja, aqueles que não têm interesse em evoluir, que ficam enclausurados em si mesmos, os vencidos da angústia aglomeram-se na terra de hoje como enxameavam na terra de ontem. Perderam o emprego que lhes garantia a estabilidade familiar e desorientam-se, abatidos, à procura de pão. Foram despejados do seu teto, hipotecado a solução de constringentes necessidades e vagueiam sem rumo. Encontram-se despojados de esperança pela deserção dos afetos mais caros e abeiram-se do suicídio. Caíram em perigosos conflitos da consciência e aguardam um leve sorriso que os reconforte. Envelheceram sacrificados pelas experiências de filhos queridos, que lhes renegaram a convivência nos dias da provação e amargam um doloroso abandono. Adoeceram gravemente e viram-se transferidos da equipe doméstica para os azares da mendicância. Transviaram-se no pretérito e renasceram, trazendo no próprio corpo os sinais aflitivos das culpas que resgatam, pedindo cooperação. Despediram-se dos que mais amavam no frio portal do túmulo e carregam os últimos sonhos da existência, cadaverizados agora no esquife do próprio peito. Abraçaram tarefas de bondade e ternura e são mulheres supliciadas de fadiga e de pranto, conduzindo os filhinhos que alimentam à custa das próprias lágrimas. Gemem discretos e surgem na forma de crianças desprezadas, à maneira de flores que a ventania quebrou, desapiedada no instante do amanhecer. Para eles, os que tombaram no sofrimento moral, a ciência dos homens não dispõe de recursos. Todas essas benesses que foram listadas acima, é a ciência dos homens que possibilitou vacina, avião, navio, etc. A inteligência do homem encarnado, insuflada pelos espíritos iluminados,
deu essas condições para esse tipo de evolução. Agora, para aqueles que, os desesperançados da vida, aqueles que não acreditam em nada, aqueles que são orgulhosos, são vaidosos, que não buscam o caminho da redenção, Emmanuel nos fala, para eles, os que tombaram no sofrimento moral, a ciência dos homens não dispõe de recursos. Por quê? Porque para você se libertar do seu sofrimento moral, você precisa entender a moral do Cristo, precisa compreender inteiramente as lições do amor, da justiça e da caridade, se tornar humilde para poder ir a Jesus. E isso a ciência dos homens não é capaz de produzir, porque só nós podemos cuidar verdadeiramente da nossa evolução. A mão está estendida, mas é preciso que a gente alcance a mão, que a gente toque essa mão. É por isso que Jesus, ao reuni-los em multidão, no topo do monte, desfraldou a bandeira da caridade e, proclamando as bem-aventuranças eternas, nos entregou por filhos do coração. Companheiros da terra, quando estendes uma palavra consoladora, um abraço fraterno, uma gota de bálsamo ou uma concha de sopa, aliviando os que choram, estás diante deles, na presença do Cristo, com quem aprendemos que o único remédio capaz de curar as angústias da vida nasce do amor, que derrama sublime da ciência de Deus. Essa é a página transcrita do livro de Esperança de Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Então, o Consolador prometido, Jesus, o Cristo Consolador, ele nos aguarda, A gente não pode achar que ele vem até nós nos abraçar, passar a mão na nossa cabeça, como a gente faz com os nossos filhos, procurando uma desculpa para os nossos atos. Não. A mão dele está estendida para que nós possamos compreender o sentimento de amor e de fraternidade, e que a gente só vai tocar essa mão, só vai conseguir evoluir por esforço próprio, através da compreensão das lições que ele nos trouxe. Ninguém há de fazer, nem Jesus, nem nosso anjo da guarda, nem aquele santo da nossa devoção, nenhum deles há de fazer aquilo que cabe exclusivamente a cada um de nós. Nós queremos ser felizes, queremos evoluir, então nós vamos buscar a compreensão desse caminho. Porque se a gente não consegue compreender esse caminho, a gente vai ficar dando cabeçada, não vamos achar aquela consolação que Jesus nos prometeu e vamos ser ingratos acreditando que ele nos abandonou, ou que ele não deu atenção mais a um do que a outro, e que nós fizemos a nossa parte, estamos num tempo qualquer, e ele não nos reconheceu por isso. Mas, na verdade, digo para vocês que a atitude pessoal envolvida no amor, na caridade, na fraternidade, é melhor do que estar em qualquer tempo. Ninguém precisava estar aqui se fizesse tudo isso, porque, na verdade, o que importa mesmo é a caridade e a fraternidade. Então, meus irmãos, era essa a mensagem de hoje. Agradeço muito a paciência de vocês, de me aturar aqui mais uma vez. Espero que, de alguma maneira, possa ter trazido alguma mensagem para vocês. E isso, tudo que eu falei para vocês se aplica a mim também, claro. O fato de eu estar aqui não me torna melhor do que ninguém. Muito pelo contrário, talvez seja muito pior. Mas eu tenho me esforçado. E com certeza, acho que algum dia eu chego lá. Talvez daqui a umas 500 encarnações, mas não importa. Nós somos espíritos imortais. Precisamos ter em nós a confiança, a determinação, a vontade de vencer. Precisamos ter essa gana pela vida, ansiar verdadeiramente ser felizes, viver em paz, nos amando, nos respeitando, sem ter angústia, sem precisar ir no psicólogo, sem precisar pagar o advogado. Olha que coisa boa, não é isso? Então, que Jesus abençoe a todos vocês e que possamos seguir todos nesse caminho. Fiquem com Deus. Agradecemos